Hoje vamos, então, começar aqui um novo capítulo da narração de Marcos. O capítulo 15. O que nós vimos? Vimos aqui a última ceia pascal, vimos Jesus orando no horto, vimos Judas chegando com a tropa e dando beijo, que denuncia Jesus como aquele a quem eles queriam prender. Vimos os apóstolos fugindo para não serem presos também. Vimos Pedro na casa do sacerdote do templo, Caifás, para estar de olho em Jesus, e ali mesmo sendo reconhecido, negando que conhecia Jesus, como ele mesmo disse que aconteceria. Vimos que ele foi maltratado, Jesus, na casa do sumo sacerdote, mesmo fisicamente, claro, só pode maltratar o corpo de Jesus, porque um espírito puro não vai se sentir ofendido nem humilhado, não é? E o que vai acontecer agora? Existe todo um processo. Eles precisavam montar um processo, já que eles queriam a morte de Jesus e não a prisão. Eles precisavam montar um processo para enviar ao representante do imperador romano, que era o dominador à época, e então era o único que poderia matar quem eles queriam que morresse. Sendo assim, eles montaram ali naquela farsa toda um processo para encaminhar a Pilatos. E é isso que nós vamos ver agora no início do capítulo 15. Vejamos. E logo ao raiar do dia, elaborando um plano, os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, depois de amarrarem Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Mas Jesus era perigoso? Ora, eles sabem que Jesus não é culpado de nada. Mas acontece que eles estavam levando alguém que eles queriam o quê? Induzir Pilatos a estar recebendo uma pessoa o quê? Um criminoso, provavelmente muito perigoso. Então ele já foi o quê? Amarrado. Já amarrado, já bem machucado, entregaram Jesus a Pilatos. Claro que entregaram um processo que respaldava a sua prisão. Mara, minha querida, seja bem-vinda. No versículo 2 nós temos assim: a partir daí, Pilatos vai falar com Jesus. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Vejamos. Essa foi a grande denúncia, porque lembram que perguntaram a Jesus, lá na casa de Caifás, se ele era o Filho, o Cristo enviado pelo Altíssimo? E ele disse que sim. E isso, então, configurou para eles duas coisas. Primeiro, que ele era blasfemo, ou seja, estava dizendo algo impossível de ser dito, mesmo um crime junto ao nome de Deus, querendo se passar pelo Messias, que Cristo é Messias. Segundo, ele colocava, como ele se diz filho do Altíssimo, ele é o rei dos judeus. Sendo rei dos judeus, ele ameaçaria o imperador romano. Porque como é que pode haver um rei dos judeus se quem é o rei, ou melhor, né, correlatamente, em Roma não existe rei, e sim imperador, seria o imperador romano. Então, ele seria um subversivo, um revolucionário que queria colocar o povo judeu contra César. Isso era inadmissível. Então, César deveria ser severo diante daquele judeu que estava com essa intenção tão
terrível. Isso tudo é o quê? O que eles construíram no processo para enviar a Pilatos. E foi a primeira, então, pergunta que Pilatos faz a Jesus. Né? O fato de ele ser rei, de ele se dizer rei. Tu és o rei dos judeus? Resposta de Jesus. Tu dizes. Quer dizer, Jesus responde a pergunta de Pilatos, dando como resposta a própria pergunta. Na verdade, Pilatos não disse, Pilatos pergunta. Tu és o rei dos judeus? É como se dissesse assim, tu dizes, tira pontinho de interrogação, e é isso. Os sumos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos o interrogava novamente, dizendo, não respondes nada? Vê de quantas coisas estão te acusando. Jesus nada mais respondeu, a ponto de Pilatos maravilhar-se. Pilatos estava vendo ali o quê? Um ser humano digno. Estavam falando coisas e o que ele via era um homem digno. Ora, Pilatos conhecia as instâncias de poder, não é? E sabe o que é capaz de fazer alguém que se acha ameaçado no seu poder temporal. Por ocasião da festa, não vamos esquecer, nós estamos na Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Libertação. Relembra a libertação dos judeus do cativeiro do Egito, dos hebreus, não é? Porque os judeus são da tribo de Judá, mas haviam 10 tribos, então estavam todos lá misturados. Os hebreus foram libertos do Egito. Então, por ocasião da festa, soltava para eles, por ordem, não é? A decisão do imperador romano, era solto um preso que eles pediam. Bem coerente, não é? Essa tradição dos romanos. Por quê? Porque, afinal, Páscoa é libertação, então era liberto um preso. Aquele chamado Barrabás, então havia um preso, que nós vamos ver, estava preso com os rebeldes, os quais, na rebelião, tinham cometido um homicídio. Então, ele era um rebelde e um criminoso, assim como os outros, mas ele era o que estava ali, vamos dizer, era o líder deste grupo rebelde. Estava preso por causa disto. Vejamos. Eles já estavam pedindo a libertação de Barrabás, mas aí entra Pilatos tentando ver se dava um jeito de Jesus não ser morto. E nós vamos ver aqui por quê. Por que ele faz isso? No versículo 8, ao subir não é nesse local onde ele falaria com o povo, ao subir, a turba começou a pedir que soltasse, como fazia a eles. Soltasse Barrabás, como costumava fazer todo ano. Pilatos respondeu-lhes dizendo, eles estavam pedindo, e ele costumava liberar quem o povo pedia, mas neste ano ele vai fazer diferente. Ele vai dar a oportunidade do povo escolher entre um criminoso e entre alguém que ele não vê que tenha cometido crime algum e talvez ainda na vã esperança que o povo fosse sensato, não é? Cristina, por que o povo não pode ser sensato? Não vamos esquecer. Hoje, às vezes, já pode ser difícil. Mas há 2000 anos, com certeza, era muito mais complicado esperarmos sensatez de um povo que não tinha recursos, nem tinha acesso
a qualquer tipo de informação mais clara. Então, era facilmente o quê? Manipulado. Eles só ouviam o que interessava aos que estavam no poder que eles ouvissem, não é? Então, Pilatos disse: quereis que eu solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que por inveja, não foi porque ele cometeu um crime, foi porque havia inveja dos sumos sacerdotes que o tinham entregue. Então ele sabia que por parte de quem entregou Jesus, o que havia? Era crime, como havia em Barrabás? Não. O que havia era simplesmente inveja. Inveja, no mínimo. No mínimo, né? No versículo 11 nós temos: os sumos sacerdotes, porém, instigaram a turba, a multidão, para que, em vez disso, soltasse Barrabás para eles. Vejamos, não há aí, quando há muitas vezes feito esse tipo de ação de influência, é quase como uma indução que não está ligada a qualquer fator racional ou de discernimento. Tá? É dito, está lá, todo mundo diz, todo mundo fala, aquilo começa a correr na multidão e passa a ser o pensamento do coletivo. Esse pensamento, ele não tem que ter justificativa, ele é. Se alguém perguntar por quê, não vai se ouvir resposta e vai simplesmente o quê? Se repetir que tem que ser assim, que tem que ser assim, que tem que ser assim. Quem está dizendo isso? Eu? Não. É o que nós vamos ver aqui que vai ser dito. Em resposta, Pilatos lhes dizia: que quereis que eu faça então com o chamado rei dos judeus? Eles novamente gritaram: isso. Crucificai-o. Tá? Eles não tinham dito isto antes. Primeiro eles tinham dito que soltasse Barrabás. E aí ele pergunta, então o que queres que eu faça? O que quereis que eu faça, então, com o chamado rei dos judeus? E eles respondem: crucificai-o. Pilatos insiste, vejamos, Pilatos insiste, dizendo assim: no entanto, que mal ele fez? Então, ele está levando o assunto para onde? Para reflexão. Vamos pensar, gente, vamos pensar. Não pode ser qualquer coisa que chegue na cabeça e entre e fique. E nós não refletimos sobre isto, sobre o bom senso de uma questão. No entanto, que mal fez ele? Eles gritavam ainda mais: crucificai-o. Não há uma razão do porquê. Por que Barrabás e não Jesus? Qual é a razão? Não tem razão. Nós queremos isso, queremos isso, queremos isso, queremos isso. Pilatos, então, não é? Querendo satisfazer a turba, soltou-lhes Barrabás. E depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui nós temos a Rita nos dizendo assim: será que houve influência de desencarnados contra Jesus na multidão? Olha, pode ter tido, com certeza, sem dúvida alguma. Mas aquele ser humano daquele tempo não precisava de muita coisa. Por quê? Porque os encarnados do templo, que esse sim, unicutícula com os espíritos inferiores, não vamos ter dúvida disso, havia um interesse de que o Messias fosse expulso de uma forma degradante, na visão deles, não é? Talvez eles também estivessem esperando que Jesus, como Judas pensava, não é, viesse tomar a
a terra prometida e descesse os anjos e tudo isto. Nada disso aconteceu, então o que eles queriam? Que tudo andasse da pior forma possível para aquele que ameaçava o templo, não só o templo, ameaçava todas as sombras instaladas ainda naquela época no planeta Terra. Havia interesse? Havia, mas estava lá em quem estava instigando. O povo era facilmente instigado. Vamos lembrar aqui de um personagem que está no livro Memórias de um Suicida, médium Ivone Pereira, o espírito é Camilo Cândido Botelho, e o que acontece? Acontece que ele, lá no final do livro, é feito como se diz, uma regressão, e ele vai até o ano 33. E esse, que no final, em 1890, dá um tiro no ouvido, um grande literata, não é? Um grande escritor da literatura portuguesa, ele, no ano 33, ele se descreve no livro, né? Ele está vendo, né? Está tendo acesso àquela encarnação do ano 33, e ele se vê em Jerusalém. Interessante. Ele dizia que ele tinha que ele era aleijado, as palavras dele, feio e mau. Essa é a descrição que ele faz dele mesmo no ano 33. E que ele estava em Jerusalém no julgamento de Jesus. E que ele andava entre as pessoas, ele era um dos que andavam entre as pessoas, falando mal de Jesus, falando mal da mãe de Jesus e atiçando o povo contra Jesus. Este que aqui já ao tempo do início do século XX, o mesmo espírito, acolhido na colônia espiritual Maria de Nazaré, que atende os suicidas, né? Porque ele se suicida. Então, nós vamos ver como era o ser humano, para nós termos uma ideia, não é? Do naipe da moral do ser humano. Ainda estávamos muito endurecidos naquela época. É quase como se fosse uma palha seca ainda moral, e vem com um fósforo, fácil que o fogo pegue. Até hoje, no entanto, nós sabemos que uma multidão ela deixa de ter personalidades individuais e pode assumir uma personalidade coletiva, o que é muitas vezes o que acontece em casos de linchamento. Okay? Pessoas que sozinhas não fariam isso, mas que de repente juntas naquela sanha insana, podem juntas pensar algo sobre isso e definitivamente, totalmente, num impulso mesmo de pura agressão, elas tomam essa decisão coletivamente. Pode acontecer, ainda acontece.